Shalom! É bom estar com você todos os dias nesta programação, ministrando a palavra de Deus, entoando louvores, adoração ao nosso Deus e compartilhando os seus feitos e as suas maravilhas para com as nossas vidas. Nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Antes que Deus fizesse você, Ele fez a provisão para você, para sua casa e para sua família. Quando Deus fez o mundo, Ele criou primeiro a provisão. Ele criou os pássaros, os peixes, os animais, as ervas do campo, e Ele colocou à disposição para que o homem desfrutasse de tudo isso. Deus tem provisão para você. Você não precisa viver debaixo de angústia, debaixo de opressão. Em Cristo Jesus, nós encontramos a nossa libertação. Eu quero convidar você para estar conosco, continuar conosco na nossa programação e também conosco na igreja, participando dos nossos cultos. A sua fé vai ser ativada e você vai viver milagres. O mês de dezembro é um mês onde temos como tema gerando milagres. E nós cremos que pela nossa fé, muitos milagres vão acontecer. Não importa qual seja a sua causa, vem estar conosco e você vai ser tremendamente abençoado. Deus que te abençoe. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas eu que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas eu que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu tenho mais um livro, este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Eu sou o Maicon Johnny Cohen de Souza. Eu estou há 15 anos como discípulo na Igreja Evangélica Campo Grande. Essa é minha esposa, Fabiane Cohen. Ela já tem quanto tempo na igreja? Aproximadamente uns 10 anos também. 10 anos também. A gente gostaria de falar um pouco da nossa história, do nosso testemunho. E assim, Deus foi muito bom para conosco, que trouxe um divisor de águas na nossa vida. Eu iniciei numa família bem humilde, financeiramente falando. Somos em 4 irmãos
E bem novo eu tive a situação dos meus pais se divorciarem bem cedo. E assim, as circunstâncias para nós no momento, pela dificuldade financeira, era de a perspectiva de vida não ser uma perspectiva muito boa. E só que graças a Deus o meu irmão, o Alex, o meu segundo irmão dos mais velhos, eu sou o mais novo, caçula, ele conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho através de uma célula e recebeu ali a palavra, e ele foi trazendo essa palavra para a gente também. Ele foi como foi o discipulador na minha vida, no início da minha caminhada com Cristo, e discipulou os meus outros irmãos também. E através da nossa conversão mudou a nossa expectativa de vida. E Deus sempre colocou no meu coração que o apóstolo Edmil sempre ministrou na igreja sobre a promessa da restituição. E sempre colocou no meu coração essa questão da restituição, essa promessa. E eu, na minha caminhada de fé, ali como discípulo na igreja, eu sempre velando por essa promessa. E Deus plantou no meu coração que um dia eu seria empresário. Até participando em congressos, eventos da igreja, teve oportunidades de eu ir à frente ali, receber oração, crendo nessa promessa de que Deus ia trazer uma mudança de vida. E isso, menino, eu sempre crendo, mas comecei como todo mundo inicia, né? No primeiro degrau de uma escada. Comecei a trabalhar como mirim, de mirim, Deus me aprove eu entrar numa empresa de terceirização, empresa prestadora de serviço, como auxiliar administrativo. E assim, no meu coração sempre eu não conseguia compreender como que eu seria empresário, como que Deus faria isso. Eu tinha essa promessa, esse sonho claro no meu coração, que Deus sempre ali, as palavras sendo ministradas na igreja, que a gente tinha que crer, que a gente tem que crer, tem que ter a fé, manter a fé nas promessas. E sempre o apóstolo reforçando isso, os meus discipuladores também, sobre a restituição. E assim, muitas vezes no meu olhar aqui humano, no meu olhar natural, eu não conseguia entender isso. Mas Deus sempre me confirmando isso no meu coração. E eu seguindo ali de auxiliar administrativo, foram surgindo oportunidades que eu fui tentando também, com a fé eu fui me destacando, através da palavra de Deus, que nos ensina que a gente tem que honrar as autoridades. Então sempre fazendo o meu melhor, ganhando conhecimento, tendo esse aprendizado através da palavra e eu fazendo o meu melhor. E isso automaticamente a gente vai se destacando, porque a gente faz pensando com a certeza, na verdade, que a gente está fazendo para Deus. E eu fazendo o meu melhor, eu acabava sendo destacado entre os meus patrão, entre os meus chefes, e eles viam essa diferença, porque eu fazia pensando, eu estou fazendo e Deus está vendo, e Deus vai me honrar, e eu sei que a promessa é Ele que fez, de alguma forma Ele vai cumprir. E eu, nesse caminho, nessa trajetória, o sonho permaneceu. Teve ocasiões de eu tentar trabalhar com sociedades, né? Eu sempre pensei assim, em buscar alguém, que até um ensinamento que a gente recebeu na igreja, que a gente procura alguém para que a gente possa crescer, né? Alguém que a gente possa se inspirar, alguém que possa nos incentivar e formando aliança, né? E eu sempre pensei dessa forma, com essa estratégia de buscar uma sociedade para eu poder iniciar o meu negócio. E aí foi que a gente buscou, né? Busquei sociedades e nesse entretempo eu casei também, mas sem ser empresário ainda. E minha esposa sempre teve esse sonho também
de ter seu negócio próprio? A gente tinha um sonho de construir uma empresa, constituir. Na verdade, o sonho era um pouco mais do Maicon, por ele já ter vindo com essa trajetória, de trabalhar já nesse segmento. Mas como a mulher ela acompanha o esposo, né? Eu também entrei nesse sonho. E claro que a nossa perspectiva, naquele momento, a gente não tinha uma perspectiva grande de como aquilo iria acontecer. Mas eu sei que aí nós começamos a nos dedicar, começamos a primeiro pôr no papel os nossos objetivos, os nossos propósitos. E foi muito incrível, assim, porque a gente não tinha nada, absolutamente nada. Eu lembro como se fosse hoje, a gente era aniversário do Maicon e o Maicon tinha levado uma proposta para dos nossos clientes que atualmente até hoje permanece, desde 2015. E ele levou essa proposta e ele falou: amor, tá na mão de Deus. Agora a gente vê. Eu lembro que como se fosse hoje nós estávamos no centro da cidade e ele recebeu um telefonema. Olha, Maicon, vem aqui que a gente recebeu a sua proposta e a gente quer efetivar com você. E ele foi e ela falou: olha, o contrato é de vocês. A partir do dia 12 de junho, era 30 dias após, vocês vão iniciar o contrato conosco com 14 funcionários. E a gente não tinha, na verdade, nada, absolutamente nada. Nós tínhamos um CNPJ, porque era um MEI, na verdade. E a gente falou: meu Deus, e agora? Como que a gente vai correr atrás? Como que a gente vai conquistar? E tem uniforme, tem máquinas e tem outras coisas também que fazem parte para o início de um contrato no nosso segmento. E foi aí que a gente falou: olha, mas nós vamos alcançar. Nós vamos. E ele: amor, e agora? Eu falei assim: vamos pôr na mão de Deus. Se Deus deu, é porque Ele vai nos capacitar. E naquela época eu lembro que a gente foi atrás de um contador, amigo nosso. Ele falou: não, eu vou constituir a empresa para vocês, eu vou transformar a empresa de vocês em Eireli certinho, que seria o segmento para a gente iniciar. E não tem problema, me paga parcelado, me dê cheques. E nós fizemos, e da mesma forma foi com os uniformes, da mesma forma como foi com os materiais, e Deus foi abrindo todas as portas. E tivemos ajuda também de uma prima minha que falou: não, vamos lá, porque a máquina ela custava na época 15, 20 mil reais. Ela falou: não, vamos, eu vou fazer um consignado para vocês e eu vou ajudar vocês. E foi aí que tudo foi se encaixando. Com a graça de Deus, né? E a gente sempre firme no nosso propósito, orando. Eu tinha o salão de beleza que a gente tinha construído há aproximadamente um ano atrás. Como eu mexia muito com cabelo, eu tinha esse salão e eu decidi, falei: não, você vai. Eu vou continuar aqui, a gente vai ser toca. E teve várias vezes, né, que a gente teve necessidade até de tirar, de eu fazer cabelo para poder, vamos pagar o vale transporte dos funcionários. E sempre Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama.
Eu tenho mais um livro, este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Eu tinha o salão de beleza que a gente tinha construído há aproximadamente um ano atrás. Como eu mexia muito com cabelo, eu tinha esse salão e eu decidi, falei, não, você vai. Eu vou continuar aqui, a gente vai, você toca. E teve várias vezes, né, que a gente teve necessidade até de tirar, de eu fazer cabelo para poder, vamos pagar o vale transporte dos funcionários. E sempre batalhando por aquilo, correndo atrás e quando nós vimos, nós estávamos crescendo. E com a graça de Deus, através daquela porta, Deus foi abrindo outras portas desse entretempo. E assim, claro que não foi tão fácil, assim, tudo tem sua dificuldade. Tivemos muitos desafios na nossa frente. Mas assim, com a graça de Deus, nós permanecemos firmes. Nós tínhamos também o nosso ministério também, que nós éramos líderes de célula. E assim, a gente falava, Deus, que em nenhum momento a gente desanime do verdadeiro propósito, que é realmente servir ao Senhor. Porque nós sabemos que quando nós servimos, automaticamente as coisas acontecem na nossa vida, fluem, né? E isso nos motivou de verdade. O nosso sonho se aprofundou e nos motivou ainda mais a crescer no reino de Deus, que eu acho que esse, na verdade, é todo o intuito maior, né? E enfrentamos muitos obstáculos, teve momentos até de pensarmos em desistir, né? Por causa das dificuldades, ainda mais num segmento que nós trabalhamos com pessoas, e nós sabemos que trabalhar com pessoas não é fácil, mas nós permanecemos firmes no propósito. E através disso passaram um ano, né? E fomos pegando outros contratos. Tínhamos no início, igual eu havia dito, 14 colaboradores. E hoje, com a graça de Deus, nós temos aproximadamente 300 colaboradores que caminham com a gente desde 2015. Alguns mais novos, mas a maioria que já vem há anos trabalhando conosco. E nós só temos, na verdade, que agradecer a Deus mesmo. Agradecer a Deus por todo esse percurso, né? Uma coisa tremenda que ela até falou, que foi bem na data do meu aniversário. E como eu havia dito, sempre foi um sonho que Deus colocou no meu coração. E esse primeiro contrato, que foi um shopping no centro da cidade, que Deus abriu essa porta para nós, foi justamente no dia do meu aniversário, que a pessoa responsável desse shopping me ligou, me solicitando para que a gente pudesse estar lá para efetivar o negócio. E ali a gente assinalou os documentos, acertou da gente poder iniciar. E como ela disse, a gente não tinha nenhuma estrutura para isso. E Deus foi, através da fé, através do nosso esforço também, da motivação que nossos líderes também nos davam, no apoio, a gente foi lutando, foi conseguindo, e Deus trazendo a provisão. E sempre assim, eu vejo, tudo isso é Deus, é Jesus mesmo na nossa vida, porque Ele nos ensina quando a gente é discípulo, a gente toma a nossa cruz e segue a Jesus, a gente começa a ser moldado o nosso caráter e a gente começa a se parecer com Jesus.
tratar os nossos próximos bem, amar o nosso próximo. E isso na minha vida profissional, com um fornecedor, quando eu trabalhava como auxiliar administrativo na empresa anterior, antes de Deus abençoar com a minha empresa, eu tratava todos bem por causa desse ensinamento, por causa da inspiração em se parecer com Cristo. E assim a gente foi construindo amizades, construindo um relacionamento que nos permitiu conseguir alcançar essa provisão de Deus. Porque eu cheguei em fornecedores de materiais, de insumos, que a gente trabalha no ramo de limpeza. O fornecedor de insumos, ele nos proporcionou facilidades, entregou toda a estrutura, parcelou de forma que encaixasse suavemente na nossa condição financeira do momento. Na parte de EPIs também, que são parte de equipamentos para a pessoa poder trabalhar com segurança, com estrutura adequada para poder realizar um bom serviço. Os fornecedores também foram bem facilitadores para poder nos ajudar. Isso tudo porque eles sentiam em nós essa humildade, sentiam em nós essa confiança que a gente sabe que é porque Cristo está em nós mesmo. E se não fosse esse caminho, se não fosse um dia eu conhecer esse caminho que é Deus, realmente eu não sei o que seria de mim. Eu nem conheceria minha bela esposa, porque foi através da caminhada em Cristo, de um discípulo meu também, que eu consegui conhecer ela, né? E Deus abençoou da gente poder hoje ter um casamento maravilhoso também. A gente tem um filho que é uma bênção também na nossa vida, que a gestação dele também foi um desafio no início, que ele nasceu prematuro, mas hoje você vê que tudo assim Deus ele permite para ir nos aperfeiçoando em fé e nos tratando. E hoje o Miguel, ele está com 6 anos de idade e ele é um menino espetacular, um menino muito ativo, é uma bênção de Deus na nossa vida. O nosso casamento, as pessoas, os discípulos, tudo assim é uma alegria mesmo. Deus tem momentos que eu penso assim que realmente eu não mereço tudo isso, é porque Deus ele nos agracia com a sua bondade. E assim hoje eu vejo essa prosperidade, muitas vezes da gente sentir o desejo, falar, a gente gostaria de viajar para tal lugar de férias e Deus ele vai encaminhando as coisas de maneira que a gente consegue alcançar, tanto na nossa vida pessoal, na profissional, no nosso ministério também, como líderes de célula. Deus tem nos abençoado grandemente. E claro que nem minha esposa falou, a gente teve grandes desafios. Eu falava sobre que eu pensava na questão de buscar alianças e realmente isso foi o que me ajudou, mas teve momentos que eu fui pela minha emoção. A gente tem que aguardar o tempo de Deus, né? A gente tem que aguardar o sim de Deus, o start de Deus. E teve momentos que eu agi pela minha emoção, tentando achar uma aliança para eu poder concretizar esse meu sonho. E muitas vezes eu acabei sendo infeliz, mas também nessa infelicidade Deus me ensinou. Foi um aprendizado, tudo me trouxe experiência e me trouxe maturidade. E hoje a gente sabe, né, que tudo que Deus nos deu, tudo que a gente tem vivido, assim, amigos, meus irmãos, eles veem isso na nossa vida. Muitos chegam na gente e comentam: eita, vocês estão bem, hein? Eita, vocês estão tão ricos, né? Eles falam assim, brincando. Mas a gente fala, não, isso é a graça de Deus, é a bondade de Deus mesmo, que através de um dia um irmão nosso, um discipulador, teve a ousadia de ministrar na nossa vida a palavra, e a gente ter essa oportunidade de conhecer os caminhos do Senhor, realmente foi o divisor de águas. Eu tento às vezes imaginar onde que eu estaria
E no meu pensamento, eu não sei nem se eu estaria vivo, se for avaliar, eu não sei nem o que seria de mim, porque eu vejo que muitos dos meus amigos na época que ali eu convivia, né, muitos se perderam no caminho, infelizmente. Foram até amigos que eu oro e tentei e fui atrás, ministrei, mas assim, acaba que muitas vezes quando você recebe a Cristo, tem alguns amigos de convívio que eles acabam se afastando, e eles se afastaram e muitos até hoje estão perdidos em caminhos tortuosos, né? E assim, eu continuo orando, mas eu vejo, na minha avaliação, se não fosse Cristo na minha vida, eu estaria daquela forma, às vezes perdido, no caminho errado e sem nada, na verdade. E hoje eu sou muito feliz por isso. E sei que Deus tem abençoado e está abençoando. Amém? E nós queremos agradecer principalmente a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Deus nos deu, pelas conquistas, pelas dificuldades que nos tornaram pessoas mais fortes, pessoas que realmente correm atrás do seu sonho, daquilo que o seu coração deseja, aquilo que está alinhado à vontade de Deus, em primeiro lugar. Queremos agradecer à Igreja Evangélica em Campo Grande por nos acolher, aos nossos apóstolos, apóstolo Edmilson e apóstola Maria, os nossos pastor Breno e pastora Lília, que tem nos apoiado, que tem orado, abençoado a nossa vida. Todos os dias eu tenho certeza que eles têm orado para que Deus possa cada dia mais aumentar as bênçãos nas nossas vidas, fazer com que a gente alcance até os confins da terra. Amém? Então assim, nós só temos a agradecer de todo o coração mesmo, por tudo. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG, ele gravou um vídeo, mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém. O princípio que eu vou ministrar agora fala sobre meditação. Parece que é uma coisa comum, mas não é comum.
Esse tema não é comum. Isso tem mudado a minha vida, e não apenas a minha vida, a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas na face da terra. Se nós tivéssemos apenas esse texto que falasse a respeito de meditação, já seria suficiente para nós entrarmos neste processo de meditação. Nós, na verdade, como crentes ou cristãos, desprezamos a meditação. Quando nós olhamos para a cultura oriental, os budistas, Seishonoye, esse outro povo aí, eles usam essas ferramentas de uma forma contrária àquilo que a Bíblia ensina. Porque o processo de meditação deles, orientais, é o esvaziamento da mente. Quando nós olhamos para a cultura hebraica, a raiz da palavra meditação não é o esvaziamento da mente, mas é o preenchimento da nossa mente. Não com qualquer coisa, mas com a palavra de Deus. Aqui está a diferença. Algumas pessoas, elas pagam para fazer um curso de coach, 4, 5 mil. Tem um camarada que está ministrando, ele é extraordinário. Ele cobra $5.000 para falar sobre coach. É uma ferramenta, são ferramentas. Quando nós viemos à igreja, a base da nossa ministração é Jesus, e tudo envolve Jesus. E Ele está em todo o processo, porque Ele é a própria palavra, Ele é o verbo. Em nenhum dos nossos cultos, por mais diversos que sejam os temas que ministramos, tudo se resume nele, porque Ele é a essência de todas as coisas. Mas alguns ensinamentos quebram cadeias e prisões na nossa alma e nos transporta para uma nova dimensão de possibilidades. A nossa mente pode ser aberta, o nosso entendimento, a nossa compreensão espiritual. Nós podemos nos desvencilhar dessas amarras de pensamentos, de ideias, de conceitos, de angústias, de tristezas, de fobias e outras coisas mais que nos oprimem. É possível. O Senhor nos deu ferramentas poderosas. Ouça, atente para este tema. Atente para o tema: meditação. Mas não é apenas você atentar e ouvir e falar: poxa, que tema importante, que tema interessante, que palavra maravilhosa, para que você pratique isso todos os dias. A meditação é como um processo que você repete as palavras em voz baixa. Quando você olha em alguns mundos de espíritos, as pessoas cheireiam, tem uma expressão bíblica que fala assim, entre os lábios. Eles não compreendem. Isso falando do mundo espírito. Mas é um princípio estabelecido por Deus para que trilhemos o caminho do êxito, o caminho do sucesso. Esse texto fala de Josué. Josué tinha diante dele um grande desafio. Um grande desafio. O desafio de Josué não era pequeno. Imagina assumir a liderança, estar diante de uma nação com quase 3 milhões de pessoas, num lugar onde não tinha supermercado, não tinha água encanada, era um deserto. Como sustentar e alimentar e prover comida para todo esse povo? Era grande o desafio ou não era? Eles não tinham como ir a um supermercado, a uma farmácia, não. Mas eles precisavam de alguém que estivesse no topo da liderança. E o líder até então era quem? Moisés. Moisés não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa incomum. Ele, na verdade, se olhar num prisma, ele era comum, mas ele se torna incomum. Ele era gente, teve suas dificuldades, seus problemas, mas em termos de liderança, ele aprendeu a arte da liderança. Deus o aperfeiçoou, ele viveu num palácio, sendo treinado e preparado para se tornar um faraó. Ele fez a melhor faculdade, a melhor universidade. Por 40 anos ele viveu nesse meio de formação intelectual. Depois Deus o tira e ele vai 40 anos num deserto, para que fosse tirado de dentro dele aqueles ranços das coisas que não serviam daquela formação que ele recebe. E Deus o chama por um período para mais 40 anos de transição entre o Egito e a terra prometida. E ele era um homem que Deus falava com ele face a face.
Deus falava com Moisés face a face, o que a Bíblia diz. Moisés, ele sobe ao monte, ele se relaciona de tal forma com Deus, que quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava, a glória de Deus estava sobre ele, e as pessoas não podiam olhar para ele, mas ele morreu. Quem vai assumir? Josué. Essa missão, aí Deus vai dizer a Josué: olha, eu vou te dar uma chave poderosa, para que você vença os seus temores, e você entre na terra e possua a terra. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ó, imagina, meu irmão, nós como pessoas estamos sufocados por sentimentos de medo, de insegurança, de incertezas. É impressionante. Dependendo do seu estado, se eu toco o teu telefone, você começa a tremer. É verdade? Dependendo de quem liga, você olha e fala: pelo amor de Deus. Você, até as coisas você não enxerga direito. Mas quando você entra na meditação, meu irmão, pode o corpo está comendo, você vai ter paz. Paz, diga paz. É possível? É possível. Estava vindo de avião, numa viagem ontem, meu irmão, um avião, segunda turbulência que eu peguei assim, violenta. De estar dormindo, acordar mesmo, todo mundo gritando. O que está acontecendo? Aí, meu irmão, só fui falar com Jesus. Não tinha como fazer nada. Meditação, 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 meditação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meditação. Eu virei do lado assim e continuei dormindo. É verdade, demorei um pouquinho, mas dormi. Mas nós somos assaltados todos os dias por notícias ruins, problemas que surgem de repente. Mas a meditação é uma arma poderosa que nos leva a um equilíbrio emocional e uma estabilidade emocional. Quantos querem viver assim? Josué tinha um desafio. Deus disse: eu vou te dar a chave. Medita na minha palavra de dia e de noite. De dia e de noite. A nossa mente não fica sem pensar alguma coisa em tempo algum. Fica. É o tempo todo, meu irmão. Você está dormindo, o negócio está girando. A mente está ativa. Está lá. Mas a meditação vai levar você a desfrutar de paz perfeita em Cristo Jesus. Diga: meditação é uma arma poderosa. Interessante, quando você olha para o animal, você já viu uma vaca, um boi no campo, pastando? Quando já viram? Observe. Interessante porque ela vai armazenando o capim. Ela tem várias bolsas. Depois ela para, e aquele alimento volta, e ela vai mastigando, e ela vai extraindo os nutrientes. É o processo de ruminação. Os nutrientes do capim vão sendo extraídos, vai entrando na corrente sanguínea, e o gado vai se tornando forte, saudável. Ó, é o processo, é a mesma coisa. Você vem à igreja, você ouve a palavra, você volta para sua casa e você vai ficar igual uma vaca lá. Ó, tô brincando. Não volto mais nessa igreja, me chamou de vaca. Eu estou falando do processo. Você está me entendendo? Então você vai trazer a palavra que foi liberada do altar, e você vai pensar, trazer de volta, e passar tempo mesmo. Para, e fica um tempo pensando. Interessante, porque quando nós estamos em momentos muitas vezes de dificuldade, a gente busca um refúgio. Algumas pessoas, elas vão para a geladeira, se refugiam num doce, numa comida, e aí vai. Outros nas madrugadas, no momento que perde o sono, vão para onde? Para a televisão, para a internet. Aí vai ficar mais sem sono. Olha o que eu vou dizer para você:
Alguém aqui toma remédio para dormir? Não precisa levantar a mão não. Olha só, vou te dar o melhor remédio. A insônia vai embora na hora. Quando a insônia chegar, essa visitação das trevas, você vai pegar a Bíblia e começar a ler. Meu irmão, para algumas pessoas 4 segundos já é o suficiente para dormir de novo. O jovem disse assim: ô pastor, ora por mim. Ora por quê, meu filho? Eu não consigo ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Falou: que hora que você lê a Bíblia? Eu trabalho o dia todo. Quando eu chego da faculdade, lá pelas 10h30, 11 horas, eu pego minha Bíblia, deito, e eu coloco assim. Na hora que eu vejo, eu dormi com a Bíblia no rosto. Falou: meu filho, levanta, começa a andar. Aí o sono vai embora. Mas na verdade, quando você pega a Bíblia, faça um teste. Começa a ler a Bíblia. Acabou o problema. A insônia vai embora. Acabou. É como um remédio. Comece a meditar, trazer a sua memória. Observe comigo o Salmo 1. O Salmo 1. A meditação é uma ferramenta poderosa, um instrumento poderoso para quebrar as forças dos pensamentos que contrariam o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Entenda isso, compreenda isso. Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você seja bem sucedido no seu casamento. Deus quer que você seja bem sucedido no seu trabalho. Deus deseja que você seja bem sucedido lá no curso que você faz, não importa qual seja o curso que você está fazendo. Deus deseja que você seja bem sucedido no seu organismo, no seu físico. Deus quer que você seja pleno. Esse é o desejo do coração dele. Então que todo pensamento que contraria isso caia por terra. Mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu quero dizer, não, isso vai mudar. Já está declarado que vai mudar. Olha só, diz: o meio em que nós vivemos nos formata. Pode ter certeza disso. Quando você convive com pessoas e elas têm um estilo de vida, o estilo de vida daquelas pessoas começa a impregnar em você. Por isso é importante você selecionar pessoas para se relacionar. Como igreja é a mesma coisa. Cada igreja tem um estilo, cada igreja tem uma chamada, cada igreja tem uma revelação, um nível de entendimento, e cada um caminha no nível de entendimento da revelação que tem. Deus tem nos dado a graça. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes de todos e não somos iguais. Amém? Graças a Deus por isso. Algumas pessoas gostam da gente e nos amam, outras nos abominam porque não se identificam com a gente. Elas foram formatadas num contexto e vivem assim. Mas eu quero dizer para você, todos aqueles que passam por aqueles portais e entram num processo de aliança conosco, vão sendo renovados, transformados, fortalecidos, e vão entrar na rota, no caminho do êxito, do sucesso pleno. Isso eu tenho certeza. Quantos creem, digam amém. Amém. Observe comigo o Salmo de número 1. Diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho. São tantos os conselhos que estão sendo colocados diante de nós nesses dias. É uma avalanche, uma enxurrada de pensamentos. Diz: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora observe o versículo de número 2. Antes tem o que? Seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mais uma vez, de dia e de noite, de dia e de noite. Quanto tempo? De dia e de noite. Agora observe o que vai acontecer com esta. Está falando de uma pessoa, de gente. Versículo 3. Esta pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ó, que coisa extraordinária. Uma pessoa que medita na palavra de Deus, se afasta daquele contexto do versículo 1,
é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Atente para uma árvore plantada junto a ribeiro. Ela sempre vai estar verde. E não importa a estação. Não importa a estação. Aquela árvore sempre vai estar viçosa. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. Tudo que fizer, prosperar. Diga, tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Diga, tudo. Medite nisso. Traga isso, interiorize isso, visualize isso. Se veja assim, como imagina a sua alma, assim vai ser. A minha alma espera somente em Deus, dele vem o quê? A minha salvação. A minha alma. Nós somos um ser trino. Quem está falando? O salmista. Ele está dizendo, a minha alma. Nós somos um ser espiritual. Nós possuímos uma alma e nós habitamos do corpo. A minha alma, a sua alma, envolve sentimentos, emoções, desejos, essas coisas, coisa de alma. A nossa alma se abate, a nossa alma se angustia, envolve os nossos sentimentos. Ele está dizendo, a minha alma encontra descanso somente em Deus, dele vem a minha salvação. Agora observe o versículo de número 5. Ele dá uma ordem à alma. Ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele está dizendo, ó minha alma, aquieta. Você pode ordenar a sua alma para que ela se aquiete. Alma, aquieta-te. Dá uma respirada fundo assim, toma o equilíbrio de volta e vai. Agora, atente para o capítulo 63, versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Vamos para o versículo de número 6. Quando me lembrar de ti, ao invés de você ficar trazendo à memória o problema, traga a memória. Quando me lembrar de ti, traga a memória Deus. Quem é o seu Deus? O salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Diz, nada me faltará. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ó, percebe? É uma chave, você vai ter que virar uma chave. Vira a chave. Na madrugada, quando você acorda, o problema está lá. Eu pergunto, alguém aqui está administrando algum problema? Hã? Tem algum probleminha que você está administrando assim? Ao invés de você ficar bitolado, pensando simplesmente dia e noite no problema, porque não vai resolver. Traga na madrugada para a sua cama a presença de Deus e medita nele nas vigílias da noite. A tua alma vai se fartar como de tutano e de gordura. Paz completa vai inundar o teu ser. Preste atenção, é um exercício. É um exercício. Irmão, ouçam, todos estão me ouvindo? Ó, nós podemos orar, e nós oramos, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, os demônios são expulsos. Isso acontece. Mas você precisa muito mais que isso, porque você não vai estar o tempo todo dentro da igreja. Daqui a pouquinho você tem mais tempo na sua casa, ou na rua, no trabalho, do que aqui. Percebe? Você não vai ter o pastor 24 horas para orar por você, é você mesmo. Nós queremos dar ferramentas. Queremos que você deixe a condição de um menino no sentido espiritual e entre no nível de maturidade, para que você vença todos os obstáculos, se torne uma pessoa, um cristão forte e saudável. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Quando? Quando nas vigílias da noite, nas madrugadas, eu me volto para ti. É o que vai acontecer com você. Para de pensar besteira.
Tem alguém que estava pensando em se matar? Pensou por esses dias assim, pensei em me matar? Não tem coragem de falar, né? Mas é possível, lógico. Observe, sabe por quê? Você está alimentando alguma coisa dentro de você, mas isso pode ser mudado. Pô, mas eu não consigo. Consegue, você vai conseguir. Vai virar esse negócio aí dentro de você. Quando você entrar num ambiente que alguém olhar para você, não comece a imaginar o que a pessoa está pensando a teu respeito. Quando Moisés enviou os espias, eram 12. 10, eles se viam como gafanhotos. E sabe o que eles diziam? Também, eles nos veem como gafanhotos. Como que pode? Eles olhavam para as pessoas e eles diziam, eles estão nos vendo como gafanhotos. Na verdade, eles se viam e eles pensavam e achavam que as pessoas também os viam como gafanhotos. Como você se acha? Como você se vê? Não estou dizendo para você entrar no nível de soberba, de prepotência. Não é isso não. Mas de confiança de quem você é. Você foi resgatado, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Você é precioso, você não é uma pessoa qualquer. Você é especial para Deus. Mesmo que as pessoas digam que você não é nada, absolutamente digam, não acredite. Acredite no que a Bíblia diz que você é. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. É possível que em conflitos de casamento o marido libere palavras ásperas e duras, e acontecem essas coisas, e aquilo vai dando, formatando uma imagem na pessoa, e a pessoa vai se vendo daquela forma. Recuse, rejeite, assuma o seu lugar em Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então para de pensar besteira, vai dar tudo certo. Os nossos dias passados não são melhores do que os nossos dias futuros. Os nossos dias no futuro serão melhores do que os dias do passado. Temos registrado na nossa história quem nós éramos. Quem nós éramos há 15, há 20 anos atrás. Olhe para lá um pouquinho. Outros. Que bom que você continuou conosco na nossa programação. E eu quero orar por você, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco esta vida que me assiste no canal 188, que a bênção do Senhor venha sobre ele, venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. E o Senhor conhece o interior desta pessoa que me assiste e que me ouve. Ó Deus, eu clamo para que a Tua mão de poder venha sobre ela, trazendo restauração, trazendo cura e o milagre se manifeste. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord.